A paz do Senhor, igreja, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje com a lição de número 5, a graça de Deus. A lição da nossa revista do segundo trimestre de 2021, que tem por título Os Atributos de Deus. E esse é mais um atributo de Deus, a graça. Nosso textuário diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Verdade aplicada diz: a graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Nosso primeiro objetivo é ensinar acerca da graça salvadora de Deus. Segundo objetivo é explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus, explicar também que a graça nos capacita a viver uma vida cristã, a viver a vida cristã. E o nosso terceiro objetivo é mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Nosso texto de referência está em Tito, capítulo 2, versos 11, 12, 13 e 14, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. 13. Aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Nossa introdução então vai dizer: pelos pecados cometidos o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação e assim enviou o seu Filho Jesus, cheio da graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Nosso tópico 1 diz que a graça salvadora, a graça ela é salvadora. Diz assim, não há mérito humano além do exercício da fé. É a salvação como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem. Então, a salvação, nós vamos ver aqui no nosso tópico 1, que a salvação, ela independe da meritocracia, das obras, do que nós fazemos. Ela é um presente de Deus. A salvação, Deus dá a quem Ele quer. Não é simplesmente por merecimento ou por obras. Não há mérito nenhum no ser humano. Todo mérito é de Deus. A graça, a misericórdia, a salvação, ela vem de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. A salvação não é por merecimento. A salvação é um presente de Deus e Ele dá a todos. Então o que nos resta é ter fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é Deus, creia que Jesus Cristo é o caminho. Então não há nada, a salvação, ela é inegociável, não há penitência, não há sacrifício, não há holocaustos que nós possamos fazer ou levantar para merecermos ser salvos. Então, para a salvação, precisamos da graça. A graça de Deus é o fator imprescindível para a salvação eterna. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Não há nada que possamos ser, não há nada que possamos fazer, de alguma maneira, não tem nada que possa substituir a graça de Deus. A única maneira de você ser salvo é pela graça de Deus. Que graça é essa? Essa maravilhosa graça, surpreendente graça, que muitos até hoje não compreendem.
a graça salvadora. Nós iremos falar mais à frente, mas essa graça se manifestou, né, no sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então todo o sacrifício, todos os holocaustos, tudo foi substituído pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1:29, Hebreus 12:10, né? Hoje não há mais necessidade de levar animais para serem sacrificados no altar. Nós precisamos, sim, levar nós mesmos para sermos apresentados no altar de Deus. Romanos 12:1 e 2, nós podemos ver um contexto sobre isso. Então, graça salvadora é colocar à disposição de toda e qualquer pessoa, o benefício da cruz na salvação da alma. Tópico 1.2 vai dizer que a salvação é por meio da fé. O apóstolo Paulo mesmo ele diz que ela não vem de nós, vem de Deus e é alcançada por meio da fé. A salvação ela é alcançada por meio da fé. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então ali foram remidos os nossos pecados. Então a fé inclui arrependimento dos pecados. O homem ele não pode agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele, conforme nós falamos, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, creia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Agora um texto que eu gostaria de frisar aqui com os irmãos, para que isso fique em nossa memória, é que, olha só, isso não vem de vós, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação ela não vem pelas obras. Isaías no capítulo 64, no verso 6, vai dizer que se não fosse pela graça salvadora de Deus, todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Viu aí então como que é sério isso? Muitas pessoas hoje acham que pelas obras, pela caridade, nós temos que ver que obras ela pode sim contar para galardão, mas para salvação não é necessário obras. Então se você conhece pessoas que pela legalidade acham que fazer coisas corretas, fazer caridade, fazer o bem vai ser salvo, isso não procede. Não procede. Por quê? Porque pessoas que pensam que pelas obras elas serão salvas, elas também acham que tem legalidade para pecar. Então irá apagar, encobrir o seu pecado com uma obra beneficente, com alguma obra boa. E as coisas não são bem por aí. A salvação, ela depende da graça salvadora. Agora que fique claro que os nossos atos de bravura, o nosso bom desempenho ministerial no ministério, o cumprimento dos deveres, como cristão, tudo que aparenta, uma espiritualidade, a entrega de dízimo, a oferta, as obras de caridade, entre outras, são importantíssimas. Também são de grande valia, mas não são suficientes para ganharmos a salvação, e sim galardão. Mesmo assim, se forem aprovadas por Deus, as obras. Então, a graça salvadora é um presente de Deus. A graça de Deus é um fator imprescindível para a salvação eterna e por meio da fé e não das obras. Vamos para o tópico 2, a graça capacitadora.